guardear a Ele, ministramos no louvor, te adoramos a Ti, ó Rei Jesus, te adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, oramos todo nosso ser a Ti, consagro todo eu ser a Ti. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus possam reinar em nossas vidas. Que bom, irmãos, mais uma vez, Deus nos proporcionar esse momento maravilhoso de estarmos aqui reunidos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, para juntos adorarmos e agradecer esse Deus que é digno, toda honra, toda glória, e aprender a sua palavra. Isso é muito bom. Momentos que nem esse aqui, meus amados, o mundo, ele nunca vai poder nos proporcionar. O mundo, ele só proporciona aquilo que é passageiro, aquilo que não é duradouro. Mas Deus não. Tudo que Deus proporciona para mim e para você é para toda a eternidade. Hoje, meus amados, nós estamos cultuando Deus aqui, nesta terra. Mas vai ter um dia que eu e você vamos estar face a face diante de Deus, e nós vamos poder adorar face a face aquele que é único e digno de toda honra e de toda glória. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que perseverar até o fim. Jesus fala que aquele que perseverar até o fim, ele receberá a coroa da vida. E para que nós possamos estar nessa perseverança, meus amados, nós temos que ser aqueles que não vêm tirar a visão de Cristo. Que nós possamos ser aquele que não vem olhar para o lado nem para trás, mas olhar somente para Jesus Cristo e perseverar para que um dia eu e você possamos alcançar essa coroa da vida. Eu queria que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Mateus capítulo 14, versículo 22. Meus irmãos, hoje o nosso irmão Helder e sua família não se faz aqui presente, porque eles foram visitar nossos irmãos lá de Horizonte. Já há muitos dias os irmãos lá pedem para que eles fossem lá, e hoje ele foi lá juntamente com sua família. E nesse momento, assim como nós estamos adorando a Deus, eles também estão adorando lá. Mateus capítulo 14, versículo 22. Todos acharam? Bem, assim diz a palavra do nosso Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estavam ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo:
é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Versículo 21. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Essa passagem bíblica, meus irmãos, é uma passagem bíblica bastante conhecida por todos nós. Aqui nós vamos ver a história de dois homens que andaram sobre as águas. O primeiro foi Jesus e o segundo foi Pedro. Pedro, ele andou por cima das águas. Embora por algum tempo ele teve medo e afundou, mas ele andou por cima das águas. Meus irmãos, antes de acontecer esse episódio, um pouco mais atrás, no 14, versículo 13, nós vimos ali a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava com aquela grande multidão e os discípulos chegam até Jesus e falam: ó Senhor, já não estou com vontade, despede a multidão para que eles vá e comprem alguma coisa para comer. E Jesus, ele, vocês aí deixem de comer essa multidão. Jesus joga a responsabilidade para os discípulos. E depois Jesus pergunta: o que é que vocês têm disso aí? E tinha aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes. E Jesus tenta abençoar aquele pão e aqueles peixes. Toda aquela multidão comeram. Aqui foi a primeira multiplicação dos pães. A Bíblia fala que todos eles comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Então toda aquela multidão se saciaram e comeram e ainda sobrou comida. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, que Jesus, ele realmente, ele se preocupava com a multidão. Jesus é aquele que realmente olhou para a multidão e a Bíblia vai falar no capítulo 14, no versículo 14, olha o que é que fala. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aqui nós vemos o nosso Senhor Jesus, ele olhando para aquela grande multidão, e a Bíblia fala que Jesus ele teve íntima compaixão por aquela multidão. E ali Jesus ele cura todas aquelas pessoas que estavam cometidas de alguma enfermidade.
Jesus cura todos. Jesus era aquele que, além de estar propagando o Evangelho do reino de Deus, era aquele que curava as pessoas fisicamente. E Jesus também era aquele que dava o alimento o quê? Físico. Que foi o que aconteceu. Jesus alimentou toda aquela multidão, quando ele abençoou aqueles pães e aqueles peixes. E nós vemos que Jesus, até o final, ele tem uma grande preocupação com essa multidão. No versículo 22, Jesus ele ordena que os discípulos passem para o outro lado, peguem o barco. E quando ele fazia o quê? Enquanto ele despedia a multidão. Jesus foi aquele que ficou até o final com aquela multidão, até cada um ir embora para suas casas. E a Bíblia vai falar que depois de despedir da multidão, no versículo 23, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E outras versões vai falar para orar só. Jesus ele se encontra só nesse momento, e o que é que Jesus vai fazer? Orar. Jesus ele vai falar com quem? Com o Pai. Irmãos, nós podemos aprender várias lições do mestre chamado Jesus. E uma das grandes lições que Jesus deixa para mim e para você era a grande intimidade que ele tinha com o Pai através do quê? Da oração. Através da oração. Jesus, por muitas das vezes, ele adverte: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele sendo divino, mas todavia Jesus ele tinha uma grande intimidade com o seu Pai. Jesus, tudo que ele ia fazer, o que era que Jesus fazia primeiro? Ele perguntava ao Pai, orava ao Pai, se era da vontade do Pai, que aquilo que ele ia fazer acontecesse. Jesus ele tinha uma vida íntima, realmente com o Pai, através do quê? Da oração. Nós vemos aqui que Jesus fez aquele grande milagre, que foi a multiplicação dos pães. E logo quando tudo isso termina, Jesus ele se encontra só e ele vai orar. Ele vai orar ao Pai. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós presenciamos todos os milagres que Jesus fazia. Quando ele fazia aqueles milagres que era que Jesus fazia, de imediatamente ele se escondia da multidão, ele subia no monte e ia orar ao Pai o quê? Em secreto. Porque Jesus sabia que se ficasse no meio da multidão, as pessoas iam engrandecer ele como Deus e Rei. E Jesus, em nenhum momento, ele procurou engrandecimento para si mesmo. Mas, todavia, Jesus, sendo filho, ele disse que toda honra e toda glória seja dada a quem? Ao Pai. Ao Pai. Então, aqui nós vemos que Jesus era aquele que se escondia. Quando ele fazia os seus grandes feitos, ele se escondia na multidão e ia fazer o quê? Ia orar ao Pai. Meus irmãos, sabe por que hoje grandes líderes religiosos, grandes pastores, grandes líderes, até no meio da igreja de Cristo cai? Sabe por que cai? Porque, vamos assim um exemplo, você vê que tem pessoas que têm o poder de persuasão. Ele tem o poder de pregar, ele sabe persuadir, ele sabe envolver a multidão. E quando ele envolve aquela multidão, muitas pessoas batem no poder, boa pregação, elogia o cara. E tem muito deles que acontece o que? Se enche de ego. Muito deles se acham aquele que só ele sabe. E nós vemos grande queda de grandes líderes religiosos, porque eles procuram o quê? Aplausos para si mesmos. Eles procuram o quê? Glória para si mesmo. Se eles seguissem o exemplo de Jesus, em nenhum momento eles iam cair, porque Jesus em nenhum momento procurava glória para si, mas sim para o Pai. E nós vemos, irmãos, quando nós damos fé, que nós estamos olhando algum comentário nas redes sociais, nós vemos
Grandes pastores renomados de repente caem. Mas por que caem? Porque pessoas que procuram glória para si mesmo. Vamos aqui para o nosso meio, quantos irmãos do nosso meio, reconhecidos pela igreja, homens que defendiam a doutrina, que sabe, lutavam pela doutrina, eram perseverantes, mas hoje se tornam o quê? Caídos. Muitos deles até colocaram até denominações. Mas por que acontece isso, meu irmão? Porque nós não fazemos como Cristo fazia. Jesus Cristo não, todos os grandes feitos dele, quando ele fazia, ele subia para o monte e orava ao Pai, porque ele sabia que toda honra e toda glória era para Deus. Jesus, ele mostra para mim e para você a grande intimidade que ele tinha com o Pai através da oração. Se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver grandes pessoas que conseguiram grandes coisas através de quê? Da oração. Da oração. Sabe, irmãos? Muitas das vezes nós temos uma vida tão corrida nos nossos afazeres seculares que nós não temos mais tempo, que nós não temos mais tempo para ter um particular com Deus. Deus é aquele pai que quer escutar o filho. Sabe, irmãos? Nós estamos envolvidos com muitas coisas no mundo, nós estamos nós estamos atarefados com os sonhos do mundo e estamos esquecendo de ter o quê? Uma vida de intimidade e oração com o Pai. É por isso que muitas das vezes nós nos encontramos fracos e doentes e querendo desistir o quê? Da caminhada. Que nós possamos, meus amados, seguir o exemplo do médico. Ter uma vida de oração diante de Deus. E olha o que foi que aconteceu. Jesus, ele se encontra só, ele estava ali orando ao Pai. E no versículo 24, e o barco estava no meio do mar, açoitado o quê? Pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se para eles, andando por cima do mar. Se nós formos nessa mesma passagem lá em Marcos, a Bíblia fala que Jesus viu os discípulos se esforçando muito, remando, porque o vento era o quê? Era contrário. E ele vê os seus discípulos se esforçando e sofrendo, ele decide ir se encontrar com o seu discípulo, que andando por cima do mar. Aqui nós vemos, eu quero mostrar a preocupação que Jesus estava com os seus discípulos, porque ele olhando e vendo os seus discípulos sofrendo, porque o barco realmente ele era açoitado pelo vento, pela tempestade. Jesus vai se encontrar com os seus discípulos. E a Bíblia fala que Jesus era do quê? Por cima do mar. Agora vamos imaginar o cenário, os discípulos vendo aquele homem, né, andando por cima do mar. E o que foi que aconteceu, meus amados? Os discípulos ficaram temorosos, ficaram com medo. Ao ponto de quê? De gritarem de medo. Os discípulos começam a gritar: é um fantasma! É um fantasma! E Jesus, vendo que eles estavam com medo, Jesus logo ele acalmou: tem de bom ânimo, porque sou eu, Jesus Cristo, tem de bom ânimo. Os discípulos ficaram, sabe, irmãos, com muito medo, e não é para tanto, sabe? Nós sabemos aqui, meus irmãos, que os discípulos ainda não tinham totalmente compreendido o grande poder que Jesus ele tinha. Eram pessoas ainda que estavam com o seu coração endurecido. Como é que nós possamos? Obrigado. Nós vemos aqui que os discípulos, quando Jesus abençoou o pão e teve a multiplicação, eles estavam presentes. Eles presenciaram o milagre. Mas eram homens ainda que estavam com o seu coração endurecido e ainda não compreendiam o grande poder que Jesus Cristo tinha, sendo filho de Deus Altíssimo. Ao ponto de eles ficarem espantados e com medo. E com medo.
sabe? E aqui entra em cena aquele homem que muitas das vezes, pela sua emocionalidade, sabe, e pelo vapor, de quem nós conhecemos que é Pedro, né? Pedro era aquele cara que era de momento, né? Senhor, se és tu, manda eu ir até a ti. E Jesus, ó Pedro, pode vir. Pedro logo desce do barco e ele começa a andar. A Bíblia fala que Pedro ele começa a andar por cima das águas. Só que ele sentindo um vento forte, sabe? Por um momento aqui, Pedro, ele tirou o foco de quem? De Jesus. Por um momento, Pedro, ele tirou a visão daquele que chamou: vem, Pedro, pois sou eu, Jesus. E ele olhando para aquele vento forte, ele começa a ter o quê, meus irmãos? Medo. Ele começa a ter medo ao ponto que ele de afundar. Aquele que estava andando começou a o quê? Afundar. Afundar. Devido a ele olhar o quê? Por um pouco de tempo, ele tira o olhar de Cristo e começa a olhar para o vento forte que estava ao seu lado, na sua frente ou atrás. Ele começa o quê? A ter medo. E ele começa a afundar. Nós vemos que Pedro, muitas das vezes, meus amados, ele agia por impulso. Ele agia ali no momento, sabe? Que nós, meus amados, tudo aquilo que nós formos fazer para Deus, que não venha ser no momento, que não venha ser na emocionalidade, mas que nós possamos aqueles que realmente se sentam e analisam. Vocês lembram daquela passagem que Jesus fala do... Ele fala que todo construtor, quando ele vai construir um prédio, antes ele se senta, não é verdade? Antes ele se senta para poder calcular todos os gastos, para poder terminar o quê? Aquele prédio. Mas aquele que não faz isso, ele começa a fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele não calcula, acontece que ele não termina o quê, meus irmãos? Aquele prédio. E Jesus falou: olha, todos aqueles que passarem, vão fazer chacota, começou o prédio o quê? E não terminou. Mas Jesus ele ensina: ó, tem que sentar, tem que analisar, tem que ver os cálculos para poder você terminar o quê? Aquele prédio, terminar aquela obra. E assim somos nós, meus irmãos. Tudo aquilo que você for fazer, que for em prol da obra de Deus, nós temos que se sentar, analisar e calcular. Para quê? Para que nós comece o quê? E termine. Para que nós comece e termine. Para que no caminho nós não venhamos ficar e as pessoas começam a olhar para mim, para você e fazer o que? Chacotó, começar até bem, mas não que terminado. O apóstolo Pedro ele começou até bem andando pelas águas, mas por um pouco de tempo que ele olhou para o lado e viu o vento forte, logo Pedro tem medo e começa o quê? É assim que acontece, meus amados, quando nós tomamos atitude pelo momento, sabe, pela emoção. É assim que acontece. Quando o negócio começar a apertar, devido a eu não ter calculado o que é que eu vou fazer, eu vou desistir. Porque eu não calculo. Eu não calculo. Se nós formos ver o plano de Deus, irmãos, ele foi calculado. Eu creio que Deus ele não viu o seu filho de qualquer maneira, de qualquer forma. Deus ele já tinha projetado todo o plano de salvação para mim e para você. E esse plano ele foi concluído através da morte de Jesus Cristo naquela cruz. É por isso que eu e você hoje estamos aqui. Porque Deus ele calculou, ele analisou e concluiu o seu plano de salvação para toda a humanidade. Deus de toda a humanidade tem o direito de salvação. Se assim se chegar até a Cristo e morrer assim como Cristo morreu, ser sepultado como Cristo foi sepultado e ressuscitar como Cristo foi ressuscitado. Então, meus amados, foi o que aconteceu com Pedro.
Por um pouco tempo ele tirou uma visão de Cristo e começou a afundar. E pode acontecer, meus irmãos, como eu já falei comigo e com você, quando nós tomamos a atitude de ser desobedir e calcular. E que isso venha a ser não só em prol de Deus, mas em tudo na nossa vida. Porque tudo aquilo que nós fazemos, que é pelo momento ou pela porção, tem o que, meus irmãos, tem uma consequência grave. Tipo um exemplo, um rapaz que não ora pela sua esposa que vai casar, nós cristãos, estou falando do cristão, estou falando do mundo, né? Nós que somos cristãos, rapazes, as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, eu já falo para a Vitória e para o dinheiro que desde agora elas têm que estar orando pelos seus futuros maridos. Porque a única pessoa que vai dar um bom marido para elas é Deus. Elas não vão conseguir escolher. Sabe? Porque nós conseguimos ver só o que é físico, nós conseguimos ver só o que é por fora. Mas Deus é aquele que vê por dentro. Deus é aquele que conhece o íntimo de cada um de nós. Então, quando a pessoa não ora, esse caso de qualquer maneira, o que acontece muitas das vezes? Uma tragédia, a separação, a destruição, sofrimento. Mas quando nós entregamos tudo na mão de Deus, Deus é aquele que vai fazer o melhor para mim e para você. Para mim e para você. Meus amados, olha aqui no versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, porque duvidaste. Aqui, meus irmãos, nós podemos aprender também um pouco bom de Pedro. Pedro foi aquele que começou bem andando, mas por um momento teve medo e afundou. Mas só que Pedro, mesmo afundando, ele foi aquele que não quis afundar até completo, até acabar, né? Pedro, ele sabia que se clamasse a Jesus para salvar ele, Jesus ia salvar. E foi isso que Pedro fez: Senhor, salva. Pedro, ele clamou a Jesus Cristo. E Jesus foi aquele que segurou na mão de Pedro e subiu com ele para o barco. O que eu quero falar com isso? Muitas das vezes pode acontecer isso comigo e com você, de nós começarmos até bem e por um pouco de tempo começar a afundar. Mas que nós possamos entender e compreender, meus irmãos, que nós temos um Deus que Ele está disposto a qualquer hora a segurar na minha e na sua mão e nos levantar na hora que eu e você clamar a Ele: Senhor, nos salva, que nós estamos perecendo. E Deus vai ser aquele que vai segurar na minha e na sua mão e vai nos colocar novamente. Sabe? Que nós não venhamos, irmãos. A nossa vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra e nessa matéria física, nós vamos passar por momentos assim, meus amados. Nós vamos passar por momentos de medo, por momentos de aflição. Nós vamos passar por momentos de querer até desistir. Mas, meus irmãos, que nós possamos lembrar que nós temos um Deus que pode segurar a nossa mão e nos levantar mais uma vez. Que nós não venhamos se deixar se afundar mais uma vez na vida a qual um dia eu e você vivimos. Mas que nós possamos se tornar esse Deus todo-poderoso e pedir força a Ele para poder continuar nesse caminho que é tão difícil, meu irmão. Mas nós sabemos que no final de tudo ele, no final desse caminho, nós vamos adquirir coisa muito melhor que Deus tem preparado para mim e para você. Que nós possamos, irmãos, confiar em Deus. Que nós possamos saber que Deus é aquele que está disposto a toda hora ajudar a cada um de nós. Irmãos, Deus, Ele nunca desampara os seus. Nunca. Se nós formos ler toda a história do povo de Israel, nós vemos ali que o povo de Deus, o povo de Israel, quando eles estavam passando por um momento difícil, devido à consequência do pecado, quando eles
começavam a clamar a Deus e pedir a Deus o que era que Deus fazia, Deus mandava um profeta, Deus mandava um juiz, Deus movia o que tinha que ser movido, mas ele escutava o clamor dos seus filhos e restaurava novamente aquele povo. Mas quando o povo começava a ficar tudo bem, o que era que acontecia? Mais uma vez o quê? Abandonava Deus. E outra vez a mão de Deus pesava na vida daquelas pessoas devido à consequência do pecado. E quando o povo sofria, mais uma vez eles clamavam a Deus e Deus o que? Libertava o povo. Sabe, irmãos? Nós servimos um Deus de grande misericórdia e poder. Que tem misericórdia em cada um de nós, mas que eu e você não possamos abusar dessa grande misericórdia. Amém? Que nós possamos ser aqueles que possamos estar firmes no caminho de Deus até o fim. E quando começar a piorar alguma coisa na minha e sua vida, que nós possamos clamar esse Deus que pode nos restaurar. Amém? Que Deus seja louvado e engrandecido em nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aqueles que podem ficar de pé. Irmãos, quarta-feira nós temos aqui o nosso culto doutrinário. Estamos estudando Gálatas, capítulo 5. Está sendo muito bom estudo. Aquele que quiser vir, poder vir, estamos aqui esperando cada um de vocês. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus grandioso, Deus poderoso, muito obrigado a Deus por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, continua fazendo, mesmo, Pai, muitas das vezes não sendo merecedores, mas o Senhor a cada dia tem cuidado, Pai, de cada um de nós. Muito obrigado. O que nós temos é só de te agradecer pelo teu grande amor, pela tua grande longanimidade e paciência, Pai, que o Senhor tem com cada um de nós. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui eu venho te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que se for da tua vontade, Pai, nos dá uma boa semana. Senhor, que o Senhor possa tomar frente, Pai, de nossas vidas, e que tudo que nós vamos fazer, Pai, que o Senhor venha nos dar a direção, que tudo seja feito conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Eu entrego nossas vidas, Pai, em tuas mãos, eu entrego a vida, Pai, dos nossos familiares, eu entrego a tua igreja, Pai, onde estiver reunido em qualquer parte do mundo. Sempre nós, Pai. Aqui é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.